O Ceará venceu mais uma na Série B, a segunda vitória consecutiva na era Mancini e já encostou no G4, né? Agora a distância de 4 pontos para a equipe que está abrindo o G4, que é o Novo Horizontino, mas claro que tem um jogo a mais o Vozão. Mas mais do que a vitória, a gente vai mostrar para vocês os primeiros esboços, as primeiras ideias do Wagner Mancini no Ceará. Então, vamos lá conferir um pouco mais das ideias táticas do Mancini. A gente vai ver um Ceará, por exemplo, ó, nessa ideia de jogo, né? Ele mantém bem a base do Ceará, teve que fazer algumas alterações forçosamente, né? A entrada do Panho Sá no lugar do Luiz Otávio, por exemplo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí ele iniciou a equipe com Bruno, Varley, Panhussá, David Ricardo, Paulo Vitor, Léo Santos, Castilho, Jean Carlos, Barleta, Eric e Nicolás. Depois o Paulo Vitor saiu lesionado, né? E aí uma ausência que pode preocupar para a sequência da Série B. A gente espera que não seja nada muito grave, porque é um jogador que se adaptou bem à posição, vem jogando bem e contribui com a fluidez tanto ofensiva quanto defensiva do Ceará. Mas a gente tem essa escalação, né, da equipe do Vozão. Vozão conseguiu seu gol logo nos primeiros 5 minutos ali, a bola parada, o Eric sempre ficando na segunda trave, como é de costume, desde a era Dorival Júnior. O Eric ficando na segunda trave, explorando aquela bola que vai caindo ali e ele tá ali pronto para desviar e mandar pro gol. Fez o seu primeiro gol que deu uma certa tranquilidade ao Ceará, né? Depois toma o gol de pênalti, um pênalti cometido pelo Barleta e na sequência mais uma vez consegue o 2-1 e depois o 3-1. Mas a gente vai apresentar algumas ideias táticas, né, do Mancini. Por exemplo, jogando com os dois extremos, dois canhotos. O Eric agora jogando pelo lado esquerdo e o Barleta pelo lado direito, né? O Barleta tem por característica de jogar por esse setor, tem muito mais facilidade, né? De jogar por esse setor, cortando para dentro. E o Eric, né? O Eric que foi deslocado para esse setor, mas ele já tinha jogado no setor esquerdo algumas vezes nessa temporada, principalmente com o Eduardo Barroca, né? Mas que não tinha dado certo, né? O Barroca tentou jogando com o Eric na esquerda e o Janderson na direita, né? Para ter dois extremos com os pés naturais, né? Um canhoto na esquerda e um destro na direita. E o Eric, agora com o Mancini, né? Nessa sequência de 2 jogos, tem dado uma resposta muito positiva jogando nesse setor, né? Um atleta que vai buscar sempre levar para o fundo, vai sempre buscar o cruzamento, principalmente, né? E aí ele pode tanto cruzar dessa região aqui, ó, que é mais próxima do bico da grande área, ou até mesmo dessa região que onde saiu o segundo gol da equipe do Ceará, né? Num cruzamento que aí gerou o gol do Léo Santos, né? O terceiro gol da equipe do Ceará, o gol do Léo Santos, que a bola ele furou no primeiro momento, a bola pegou no Palhaçá e depois voltou para ele finalizar. Então a gente vê que o Eric nessa função de ponta ao pé natural com o Wagner Mancini tem dado muito volume às jogadas da equipe do Ceará e muita profundidade, né? Um cara que tem cruzado muito bem, evoluiu nesse fundamento. Claro que precisa evoluir na questão da ambidestria, né? De puxar para a direita para gerar uma imprevisibilidade, porque os adversários, a partir do momento que o Ceará vai ter esse crescimento, vão estudar muito mais, né? Vão ver essa alternativa encontrada pelo Mancini e vão tentar anular. Então, para gerar imprevisibilidade, o Eric vai ter que melhorar no seu jogo com a perna direita. Até tentou uma finalização hoje, finalizando com a perna direita, uma finalização chapada. A bola caiu sobre a rede do goleiro Neneca, né? Mas a gente tem visto algumas soluções interessantes, né? O Nicolás dando peso à grande área, não fez uma boa partida. Mas a gente tem uma configuração de meio interessante, né? O Jean Carlos, que antes com o Guto Ferreira jogava mais aberto pela esquerda, flutuando aqui por dentro, né? Partindo da esquerda para o meio. Hoje ele tem total liberdade para circular, né? Algo muito similar ao que o Mancini fez com o Benítez, por exemplo, né? Um cara que tem essa liberdade para flutuar, para cair pelos lados,
cara que busca finalizar de média e longa distância. Tem uma certa dificuldade, por exemplo, né? Porque o jogo se concentra muito com o Eric. E aí o Eric muitas vezes busca... Deixa eu pegar a bola aqui para ficar mais didático para vocês. O Eric muitas vezes busca o quê? Em algumas ocasiões, esse passe. Cadê a bola, pô? Cadê a bola, pô? A bola se escondeu? Aqui. O Eric busca muito esse passe pro meio, né? Quando tem o fundo do campo fechado. E aí, geralmente, vai ter um marcador aqui. Deixa eu pegar um marcador. Um marcador aqui nessa região. O que não vai dar ângulo para que o Jean Carlos finalize de perna esquerda. Então, quando o Jean Carlos recebe essa bola, geralmente é para uma finalização com a perna direita, né? Só que o Jean Carlos muitas vezes não tem essa perna direita, ele não utiliza. Tanto é que no jogo anterior ele perdeu um grande gol porque dominou com a perna esquerda, que era para dominar com a perna direita quando saiu cara a cara com o goleiro. E aí ele tem que condicionar, né? Tem que girar todo o corpo, que ele perde de tempo para finalizar com a perna esquerda. Então é um jogador que é interessante, mas tem esse pormenor que dificulta, por exemplo, umas finalizações melhores. O Castilho é um jogador que busca finalizar a todo momento, né? E aí eu quero trazer um abre parênteses sobre o Castilho, porque o Castilho é um jogador que dá muito ritmo, né? Dá muito volume, é um cara de muita ação no meio-campo, né? Tanto ofensiva quanto defensiva. Isso cria um meio-campo muito mais encorpado, muito mais atuante. Mas à medida que o Castilho é esse cara tão atuante, tão visceral, ele tem tido um comportamento muito ansioso. E aí, de certa forma, ele tem ficado um pouco egoísta em suas ações, né? Porque ele tem a ânsia de fazer o seu gol para tentar ratificar uma vaga no time titular, para tentar ratificar um bom momento dele dentro de campo, né? Então, muitas vezes, o Eric tá livre aqui e ele não toca pro Eric porque quer definir a jogada sozinho, quer finalizar de média distância. Ele tem um bom chute, mas ele precisa também desapegar um pouco mais e olhar mais o coletivo, né? Tentar olhar mais a engrenagem coletiva, porque isso vai acontecer de forma natural. O seu gol vai acontecer de forma natural, as suas assistências vão acontecer de forma natural. Ele precisa controlar um pouco mais essa ansiedade. Eu acho que é um papo pro Mancini, o auxiliar dele, ter com o Castilho para ele controlar mais esse aspecto, né? Defensivamente, né, a gente vai ver que o time do Ceará tem outros detalhes, mas antes de falar defensivamente, eu quero falar sobre um detalhe também que chama a atenção, né? As ultrapassagens dos laterais, né? O Barleta tem ampla liberdade para ocupar essa zona do campo, né? Enquanto o Barleta vem receber essa bola mais por dentro, muitas vezes a gente viu o quê? O Varley fazendo a ultrapassagem, né? O overlap, como a turma gosta de dizer, a galera mais antiga, né? Essa ultrapassagem por aqui, né? Gerou algumas situações. Então a gente vê hoje os laterais também com esse sincronismo entre o ponto e o lateral, os laterais passando, atacando o fundo, algo muito importante também. Deixa eu ver mais aqui, algo que eu percebi. O Castilho finalizando, o Léo Santos dando uma proteção. Defensivamente a gente viu algo que é muito comum nesse trabalho do Wagner Mancini, né? A gente vai ver que o time do Ceará defende com duas linhas de 4, o Nicolas e o Jean Carlos à frente, e a defesa do Ceará, né, em muitos momentos estavam fazendo uma marcação por encaixes individualizados, né? Por exemplo, o 9 saiu aqui para receber, o David Ricardo encostava. Então havia essa quebra da linha, né? Esse movimento é muito importante para o quê? Para estar sempre pressionando o portador da bola, para não dar liberdade para ele virar. Mas à medida que você quebra a linha, você cria uma desestrutura na sua própria organização defensiva. Então você tem que estar atento para o quê? Para criar mecanismos de compensações, para você estar sempre atento para que a equipe não ceda espaço. Então, muitas vezes o lateral aqui, ó, fechava um pouquinho mais e a equipe se colocava numa linha de 3, quando ocorria essa quebra de um dos zagueiros. Outros momentos, por exemplo, quando essa bola vinha pelo lado, a gente via que o Léo Santos, ó, essa bola vinha para ser pressionada pelo lado aqui, o lateral, né? O lateral era acompanhado em alguns momentos, tá? Pelo Barleta. Então o Barleta, daqui a pouco eu vou falar sobre o Léo Santos. Então o Barleta acompanhava o lateral e formava em alguns momentos uma linha de 5.
Algo que a gente viu com muita frequência na equipe do América Mineiro na temporada passada e nessa temporada, né? O extremo do setor da bola, ele baixando e pegando a sua marcação individualizada, né? Vamos dizer assim, né? O encaixe no setor. O extremo pegando o lateral e o lateral da equipe do Ceará pegando o extremo. Então, acompanhava até o final, por exemplo. Quando o Barleta não baixava, né? Não conseguia baixar, não dava tempo, ficava um pouco lá, coisa que aconteceu no segundo tempo e eu vou trazer em detalhe para vocês também. O que é que acontecia? Deixa eu pegar o extremo aqui. O extremo da equipe do Londrina vinha cá. O Varley saltava. O Panussá fazia o giro. E quem ficava aqui entrava o Léo Santos. Aí o Léo Santos entrava aqui para dar essa manter a linha sustentada, né? Para manter a linha de 4 sustentada e a equipe não quebrar essa linha. Então a gente vê algumas compensações utilizadas pelo Ceará do Wagner Mancini para manter a sua linha sustentada e não desproteger a grande área no eventual cruzamento, né? Mas isso também gerou alguns problemas, né? Porque o Eric muitas vezes não voltava, o Barleta também não, o Jean Carlos também não. O que gerou principalmente no segundo tempo muito espaço nessa zona aqui, ó, nessa zona da entrada da grande área. A entrada da grande área da equipe do Ceará, ela foi um convite à equipe do Londrina. A equipe do Londrina se aproveitou bastante desse espaço, arriscando finalizações de média e longa distância, buscando sempre um passe para infiltração de algum jogador. Então, a equipe do Ceará teve um momento ali de tela preta, né? De bug ali, principalmente dos 10 aos 25, 22 minutos, onde a equipe do Londrina começou a ter um pouco mais de volume, principalmente nesse setor do meio campo. Tanto é que o Wagner Mancini começou a fazer algumas alterações. Por exemplo, colocou o Breno, né, na vaga do Jean Carlos para dar um pouco mais de consistência, que é um volante que cobre mais o espaço do campo. Depois fez outras alterações, colocando o Nicolas, tirando o Nicolas para a entrada do Bissoli, para tentar pressionar mais o portador da bola. Foi fazendo algumas alterações para que a equipe ganhasse fôlego novo e tentasse pressionar mais a equipe do Londrina, né? E aí a equipe foi assentando melhor no campo, foi cedendo menos oportunidades e conseguiu controlar bem o jogo nesse 3-1. Então, vitória importante da equipe do Ceará, que a gente já começa a ver o que? As digitais do Wagner Mancini na equipe do Vozão, na busca dessa remontada histórica.